Se tem uma fase que exige de nós sabedoria, é a primeira fase, os primeiros meses do casamento. Então hoje eu quero falar sobre esses erros que a maioria das mulheres cometem. Eu também cometi muitos erros no início do casamento e também quero falar como ajustar esses detalhes. E às vezes são coisas tão simples, mas que fazem total diferença no dia a dia do casal. Esse vídeo ele pode salvar o seu relacionamento de desgastes desnecessários, e se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir esses 5 conselhos, com certeza eu não teria errado tanto em coisas tão triviais. Nós vamos começar pelo erro número 5, que é não estabelecer limites. Eu acredito que todo relacionamento precisa de limites, e os limites eles devem ser claros. Casamento sem limite vira uma bagunça emocional, uma desordem emocional. Então, precisa ter limites nas finanças, nas tarefas, no cotidiano, no dia a dia, os combinados, os famosos combinados, que não saem caro quando a gente coloca tudo bem estabelecido, bem claro. Lembre que os limites, eles não afastam, eles fortalecem o relacionamento e o vínculo entre vocês. Essa conexão tão poderosa, ela acontece sim através dos limites. Então não tenha medo de conversar sobre os pontos principais, aquilo que te incomoda, aquilo que não te traz paz, aquilo que está realmente deteriorando o relacionamento de vocês. E se fizer isso logo no começo, você já vai evitar anos de dor de cabeça. É claro que durante o tempo você precisa voltar e repetir esses combinados para que vocês não esqueçam, mas é fundamental no começo do relacionamento já deixar os limites estabelecidos. O quarto erro é comparação. Você comparar o seu relacionamento com outros relacionamentos, com outros casais, com a dinâmica desse casal, se o casal tem filhos ou não tem, se as coisas estão demorando para acontecer para vocês, né? E com outros casais as coisas já estão indo de forma mais acelerada. A comparação, ela causa uma destruição silenciosa no relacionamento e vai desgastando, porque você vai colocando uma expectativa excessiva, além daquilo que o outro pode suprir ou além do que você mesmo pode proporcionar. Então, deixe de olhar para fora do seu relacionamento e comece a olhar para dentro. E faça uma oração, pergunte ao Senhor aquilo que Ele estabeleceu para sua casa. A sua casa, ela não se compara a nenhuma outra. E é por isso que Deus uniu você e o seu marido, para estabelecer algo único. Esse erro 3 é um erro muito comum, não só no primeiro momento do casamento, mas também quando o tempo vai passando, os filhos começam a chegar e essa família que eram só formada por 2 pessoas começa a crescer. E muitas mulheres passam por esse problema que eu vou dizer aqui, cometem esse erro que machuca muito, machuca tanto a identidade dessa mulher como toda a construção familiar. Algumas mulheres entram no relacionamento esquecendo de si mesmas, esquecendo da sua identidade, e esse é o erro 3, é quando você se perde no meio da jornada do relacionamento. É quando a mulher se abandona, quando a mulher não cuida mais de si mesma, não cuida das suas emoções, não cuida da sua beleza exterior, não procura evoluir, crescer, estudar, ler bons livros, ter o seu tempo de oração, ter o seu tempo de devocional, ter um projeto seu. Não é porque você casou que agora a sua vida é única e exclusivamente dedicada ao seu marido. Você precisa ter um projeto, ter um sonho onde você vai regar, onde você vai se dedicar, também gastar um pouco da sua energia, dividir essa energia, né? Mulheres sábias, elas não estão focadas somente na necessidade dos outros. Elas olham para si mesmas, se admiram, amam a si mesmas, cuidam de si,
porque elas sabem que essa é a chave para poder cuidar muito bem das outras pessoas. Não tem como nós edificarmos um lar sem estabelecer a nossa mente no lugar. Então lembre-se que o seu marido, ele casou com uma mulher cheia de vida, linda, uma mulher que brilha em sua juventude, em sua plenitude. Então nós não podemos deixar isso se perder no meio do caminho. E às vezes nós nos esquecemos desse grande detalhe. Você precisa cuidar de você e não se perder na jornada do relacionamento. E antes de partir para o erro 1, que para mim é o essencial, é um ponto-chave do relacionamento, e é um erro tão fácil de cometer, porque nós mulheres temos isso internalizada. Eu quero dizer que se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal Mulheres de Legado, olha, você precisa se inscrever, porque toda quinta-feira eu estarei disponibilizando esse tempo maravilhoso de sabedoria, de conhecimento, onde a gente abre mão da dopamina barata, das redes sociais ali, onde a gente fica na timeline ouvindo coisas por 1 minuto e não entendendo bem os conceitos daquilo que nós estamos ouvindo, mas aqui nesse espaço onde mulheres de legado, cheias de sabedoria, querem aprender e aprofundar no conhecimento, não só algo raso, não algo superficial, mas o que realmente vai nos fazer crescer e evoluir no relacionamento. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. O homem, ele tem uma dificuldade de entender detalhes. Muitas vezes as mulheres, elas querem estabelecer uma comunicação codificada. Isso para os homens é uma tortura, porque eles não conseguem perceber alguns detalhes, tanto na fala, quanto aquilo que você diz, mas não deixa claro. Esses jogos da comunicação que muitas mulheres fazem, principalmente no começo do relacionamento, trazem mais uma confusão para o homem do que uma clareza. E às vezes a mulher fica triste porque ela acha que o marido não compreendeu, não entendeu, não se importa, não se preocupa. Mas a verdade é que a mente do homem funciona de forma diferente da mente da mulher. Então, ele não vai conseguir interpretar aquilo que você está querendo dizer de forma codificada. Você precisa ser clara, objetiva e muitas vezes mais sincera do que o normal. É claro que o tom de como você se posiciona, é claro que a forma como o seu corpo se posiciona também no momento de falar as coisas conta muito para que esse homem compreenda de fato aquilo que você quer dizer. Mas homem não tem bola de cristal, gente. O homem, ele não consegue adivinhar aquilo que você está pensando. Então seja clara, fale, seja direta, aquilo que você quer, aquilo que você espera, aquilo que você deseja do relacionamento de vocês, aquilo que você deseja do seu marido, porque isso vai facilitar a comunicação de vocês. Então vamos falar do erro número 1, que para mim é algo que se estende, é algo que não acontece só nos primeiros anos. Ele é quase que persistente na maioria dos relacionamentos. E o erro número 1 se trata de você tentar mudar o seu marido, tentar forçar, pressionar essa mudança. E uma das coisas que muitas mulheres pensam é que elas vão conseguir mudar a mente do marido, e pressionar essa mudança só vai proporcionar um distanciamento entre vocês. E a mudança que vem por cobrança, ela gera resistência, ela gera essa frieza, gera sim um distanciamento, e essa conexão ela vai acabar se perdendo. Por mais que você queira
ajudar, por mais que esse sentimento de transformação seja legítimo, porque nós mulheres vemos muitas coisas que os homens não percebem, vemos as coisas de uma maneira diferente. O homem, ele é muito objetivo, a mulher, ela vê o todo, ela enxerga o todo, e isso nos força muitas vezes a querer pressionar o homem a viver uma mudança, mas essa mudança só acontece através do Espírito Santo. Eu te aconselho a colocar alguns comportamentos do seu marido em oração, para que Deus te dê todo esse auxílio. E de fato, eu acredito, e é o que eu vivo no meu relacionamento, que a mulher que é rendida ao Espírito Santo de Deus, ela consegue vivenciar um relacionamento totalmente diferente de uma mulher que vive a sua vida no engano do seu próprio orgulho. Então, esses foram os 5 erros que a maioria de nós cometemos quando nos casamos, logo no início do relacionamento. Eu tenho 10 anos de casado e hoje vejo o quanto nosso relacionamento prosperou, mudou, melhorou em vários aspectos, mas eu ainda tenho coisas para ajustar, e é por isso que eu estou aqui e quero caminhar com você, porque juntas nós vamos aprender através da sabedoria divina como gerenciar a nossa casa e edificar o nosso lar. Então, toda quinta-feira estaremos juntas aqui nesse espaço. Eu espero você na semana que vem.